Poderoso Deus, poderoso Deus, e poderoso Deus, poderoso Deus, a minha alma anseia por Ti, minha alma anseia por Ti. glória a Deus. Você pode dizer que Ele é santo, dizer que Ele é bom. Fala: Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar na Tua casa para servir o Senhor. Muito obrigado, Pai, porque hoje eu levantei e tudo estava em paz. Muito obrigado, Pai, porque hoje tive a oportunidade de levantar da minha cama e vir para a Tua casa adorar o Teu nome. Só isso, querido, já é motivo de muita alegria para o nosso coração. Poder vir na casa do Senhor e contemplar e saber que esse Deus se faz presente. E não houve nenhuma história, nenhuma das histórias mostra um Deus tão presente como o nosso Deus, o Deus de Israel. Ele se faz presente aqui nesse lugar. Ele trabalha vidas, Ele toca no mais íntimo, Ele transforma o coração, Ele restaura, Ele modifica, Ele traz paz, Ele restaura o coração. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que a misericórdia dele nos alcançou. Mesmo sem merecer, esse Deus teve misericórdia da gente. Nós te exaltamos essa noite, Pai. Glorificamos o Teu nome, Pai. Há uma alegria, um gozo muito grande de poder vir na Tua casa e servir o Teu nome. Mesmo com luta, mesmo com dificuldade, a minha fala é a fala de Davi. Alegrei-me como disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Obrigadão, Regi. Isso é bênção demais. Eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 18. Eu quero trabalhar com você nessa noite um texto muito simples, objetivo, mas que trata algo que Deus colocou no meu coração durante essa semana. Algo prático, mas necessário para que a gente consiga ter constância na vida e consiga ter discernimento de Deus para os nossos corações. Abra a tua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 18, que eu quero meditar com você e fazer algumas observações e ponderações desse texto e retirar algumas verdades aqui. Amém? Amém ou não amém? Amém, então. Bênção demais. Vamos orar antes. Todo mundo achou? 2 Reis, capítulo 18? Vou te conduzir você numa oração. Você fecha os olhos comigo e ora também. Pai, nós queremos te agradecer. Nós estamos aqui diante da Tua palavra. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir, nos dando direção, que a Tua palavra venha ser vivificada nas nossas vidas e no nosso espírito, em o nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. 2 Reis, no capítulo 18, vai tratar sobre o reinado de Ezequias. E é sobre esse personagem que eu quero falar com você, fazendo algumas observações para que a gente possa aprender algo aqui. Então, eu vou ler com você o 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 18. Olha o que diz aí. Eu vou fazer uma pregação expositiva, então a gente vai analisando texto por texto e retirando algumas verdades no decorrer da mensagem aqui. Amém? Diz o seguinte, olha: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei da onde, queridos? De Israel. Começou a reinar quem? Ezequias. Marca na tua Bíblia, se tiver uma caneta aí, esse nome Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. O primeiro ponto que eu observo com você nesse versículo é que o texto está nos dando uma referência de tempo, nos localizando na palavra de Deus, quando que esse homem chamado Ezequias começou a reinar. O texto diz que foi no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, que é rei de Israel. Começou então o ministério, o reino de Ezequias sobre Israel. Vai comigo no versículo 2. O texto diz que tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e ele era filho de Zacarias. Então, no capítulo 18, começa a narrar a história de Ezequias, e algumas observações do texto é mostrando para você na palavra de Deus algumas referências de quando esse rei começou a reinar em Jerusalém. O segundo ponto é mostrando de que família esse homem pertencia. A Bíblia ela é interessante porque, por mais que ela não esteja em ordem cronológica, ela te dá uma diretriz de entendimento de tempo. Se você, como estudioso, pegar a palavra de Deus e observar, você vai achar o tempo certo, pelo menos uma analogia de tempo, em que esse rei Ezequias começou a reinar. Pois é, o texto também diz que ele tinha 25 anos quando começou a reinar, ou seja, o começo de um garoto reinando sobre Israel. O interessante é que o texto vai nos mostrar a qualidade do reinado de Ezequias sobre o povo de Deus.
O texto vai nos mostrar a excelência que Ezequias reinou sobre Israel em Jerusalém. Então vamos lá. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abi e ele era filho de Zacarias. Versículo 3. Fez ele o que era, o que, queridos? Reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, o seu pai. Uma segunda referência que esse texto traz para nós, e há uma grande confusão de teólogos de vez em quando, por quê? Porque o primeiro texto aqui traz a observação que ele é filho de um outro homem, e aqui no versículo 4, no versículo 3 na verdade, diz que ele é filho de Davi. Só que a analogia da Bíblia, nesse contexto aqui, é trazendo o entendimento que o reinado de Ezequias foi tão qualificativo como o reinado de Davi, amém? Então ele não é filho de Davi. A comparação do texto é dizendo que ele teve um reinado tão bem sucedido como o reinado de Davi. A qualidade que Ezequias reinou foi semelhante à qualidade de Davi. Então é isso que o texto está dizendo aqui no versículo 13. Olha, fez ele o que era reto perante o Senhor. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus na Bíblia. E aqui o texto diz, olha, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi. O texto traz o entendimento que Ezequias fez com tanta qualidade e com tanta aproximação de Deus, semelhante aos feitos de Davi, também como rei. Versículo 4, olha o que Ezequias fez quando ele começou a reinar, com 25 anos de idade. Ele fez o que no versículo 4? Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neutzan. O interessante no texto é que no reinado desse homem, ele começa a fazer um trabalho extraordinário, porque ele começa a fazer uma limpeza de todo tipo de coisa errada que estava acontecendo no templo. Como rei, ele começa a estabelecer algo interessantíssimo, ou seja, ele faz uma canalização de tudo aquilo que era para honrar o nome de Deus, deveria ser para Deus. Ou seja, ele reduz tudo aquilo que poderia dividir a glória de Deus. Então, Ezequias é um cara espetacular, ele é um rei fora de curva, e ele começa então a mostrar a excelência do trabalho aqui na casa de Deus como rei. O interessante do texto diz que ele começou a quebrar os postes ídolos. Eu imagino esse menino com 25 anos de idade, a resistência que ele teve para poder tomar essas atitudes, porque o que aconteceu aqui é que Moisés havia estabelecido, e para esse povo, nesse contexto, Moisés era é o pai desse povo. Para esse moço chegar e começar a fazer uma mudança muito grande, eu tenho certeza que ele passou por muita dificuldade, mas o texto diz que ele fez conforme a vontade do Senhor, e ele quebrou todos os postes ídolos e começou então a fazer a canalização de adoração somente para Deus. Vai comigo no versículo 5. Olha o versículo 5 que diz. Diz o seguinte, olha. Confiou em quem, queridos? Ele confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Risca para mim na tua Bíblia esse ponto aí que é muito importante, porque esse versículo aqui traz uma referência gigantesca, uma confirmação do versículo 3 aqui embaixo. Por quê? O texto diz que não houve ninguém semelhante a Ezequias que fez conforme ele fez, a não ser o caso de Davi, que no caso aqui é o pai dele como rei. O texto começa a dar para nós uma referência da qualidade que esse homem era e quão temente a Deus Ezequias era. Se você analisar no contexto todo da Bíblia, você vai ver que no capítulo 18 começa a falar sobre o reinado de Ezequias, e você vai até no versículo, deixa eu conferir aqui, até no versículo 20 e 20, que trata sobre a história de Ezequias aqui em 2 Reis. Em Crônicas também fala, mas em 2 Reis, somente dessa página 18 até o versículo 20, fala sobre Ezequias. É uma história pequena, mas dentro dessa história, você percebe o tanto que esse cara ele era temente a Deus, mesmo na sua juventude. Confiou no Senhor, versículo 5, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele,
Porque se apegou a quem, queridos? O texto diz que o coração dele estava apegado ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, ele não fugiu do propósito, ele seguiu o propósito. Embora a ideia do texto é que diz que ele eliminou os postes ídolos, você entende que ele não fugiu das leis, ele cumpria aquilo que era certo. Vai comigo no versículo 6. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Olha o versículo 7. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía. Lograva bom o quê? Êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde Atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 29, do 1 ao 25, mas não perde 2 Reis. Nós vamos voltar para essa página de novo aí. Vai comigo em 2 Crônicas, no capítulo 29, do versículo 1 ao 25. Eu quero te mostrar a excelência do reinado de Ezequias. Eu quero te mostrar a excelência, a pureza de coração que esse garoto tinha em relação às coisas do Senhor. Todo mundo encontrou? 2 Crônicas, na sua direita, e você vai achar no capítulo 29, e eu quero ler com você aqui esse texto. É uma leitura mais extensa, mas é necessária para que a gente consiga alocar aqui no texto. Amém? Todo mundo encontrou? Olha o que diz. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filho de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele arrumou, trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Ele disse: olha, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do portício, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso e nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como os vossos estáis vendo como próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer o que, queridos? A aliança com o Senhor. Então Ezequias entendeu a necessidade de voltar a ter uma aliança com o Senhor, coisa que os pais haviam perdido. Deixa eu achar o versículo. Qual versículo que eu estou? 10. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Então, através da palavra desse homem, levantaram-se os levitas, Maate, filho de Amansai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos de Coatitas, dos filhos de Merabi, Quis, filhos de Abdi, Azarias, filhos de Jealelel, dos Gessonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Elisafã, Sinrim, Jeuel, dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, dos filhos de Emã, Jesuel, Semei, dos filhos de Edutum, Semaias e Uziel. Congregaram a seus irmãos e santificaram-se e viram segundo a ordem do rei, pela palavra do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Olha que interessante, através da atitude desse homem aqui, volta comigo lá em 2 Reis, no capítulo 18, começou a haver uma transformação em todo o contexto da vida desse pessoal aqui. Por causa da atitude de Ezequias, começou a haver uma transformação, algo que estava precisando acontecer com o povo de Israel. Porque
o texto dá-nos entender que esse povo estava desligado. É o povo de Deus, é o povo que ama a Deus, mas estava desalocado de acordo aqui com a palavra de Deus. Vai comigo em 2 Reis, no capítulo 19. Aí, ele sofre algumas ameaças no capítulo 18, você vê os temas, mas no capítulo 14, você vê a oração dele, a oração que ele faz. Capítulo 19, versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de ameaças, aqui no caso de Senaqueribe, as quais eles enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão a obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor, o quê? Deus. O que eu li com você esse texto aqui? Qual que é a narrativa que eu quero pegar com você? Eu quero te chamar a atenção aqui, te mostrar que Ezequias é um homem que serve a Deus. Está claro isso? É um homem que teme a Deus. É um homem que está com o coração voltado para Deus. É um homem que tem um coração voltado para servir a Deus. É um homem que levantou com um propósito, no caso o menino levantou com um propósito para poder então direcionar um povo a qual o Deus eles precisavam servir, que é o Deus de Israel. Agora vai comigo no capítulo 20 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1, diz o seguinte, olha: naqueles dias, Ezequias o que, queridos? Presta atenção, quando o texto diz naqueles dias, está relacionado a todo esse acontecimento, deu para entender? O cara está servindo a Deus, o cara está trabalhando na casa de Deus, o cara está empenhado, mas o texto diz que mesmo Ezequias fazendo tudo isso na casa do Senhor, o texto diz, ó, naqueles dias Ezequias adoeceu. É interessante porque passa despercebido pela gente essa observação aqui. Ezequias está servindo a Deus, Ezequias está direcionando o povo a Deus, está quebrando poste de ídolos, está quebrando serpente, está fazendo todo o barato, tudo que é certo. Mas o texto diz que mesmo Ezequias direcionando o povo para Deus, o texto diz que adoeceu Ezequias naqueles dias. Continua comigo. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade, o que, queridos? Mortal. De uma enfermidade que poderia levar à morte. De uma enfermidade que não só um remédio simples poderia resolver. De uma enfermidade mortal. Entenda uma coisa para que a gente consiga começar a aplicar na nossa vida. Olha, homens de Deus passam por enfermidades mortais também. Homens de Deus, mesmo servindo a Deus, passam por lutas também. Porque a gente acredita de vez em quando que por estar servindo a Deus, por estar no propósito de Deus, os acometimentos que pode chegar para a gente para nos prejudicar, não acontece, mas acontece. Homens de Deus também passam por dificuldades. E esse texto traz para nós o esclarecimento que Ezequias é um homem de Deus. Mas o texto diz que naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E o texto diz, olha, veio ter com ele o profeta que, queridos? Isaías, filho de Amós, e lhe disse, olha, assim diz o Senhor, o Elohim, põe em ordem, ó Ezequias, a tua casa, porque o que, queridos? Morrerás e não viverás. Eu imagino a cabeça de Ezequias nesse contexto aqui. O cara está servindo a Deus, o cara está direcionando o povo para Deus, e aí veio a palavra do Senhor, por intermédio de um profeta, dizendo, olha Ezequias, você vai morrer. E o texto diz que não foi qualquer pessoa que levou
a resposta para Ezequias. O texto traz para nós o esclarecimento que foi um homem de Deus que levou. Isaías é um homem de Deus. E ele é usado para trazer uma péssima notícia, uma notícia de morte para esse homem aqui. Olha, ele disse: assim diz o Senhor, olha, põe em ordem a tua casa. Esse põe em ordem é pague as suas contas. Começa já a arrumar aí o piso, o INSS para essa mulher. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O interessante do texto é o versículo 2. Vê comigo para você ver. O que é que diz o versículo 2? Então virou Ezequias o rosto para a parede. E ele fez o que? Ele blasfemou, reclamou? O que ele fez? Ele orou ao Senhor. Outra verdade que eu aprendo com você: Ezequias, mesmo servindo na casa do Senhor, ele não ousou a questionar o que estava acontecendo. Ele simplesmente virou o rosto como um ato de humilhação, olhando para a parede, porque presta atenção, esse ato de olhar para a parede significa que não existe nada lá fora que consiga resolver o problema dele. Então, quando ele vira o rosto para a parede, significa que ele está dizendo o seguinte: olha, não existe ninguém que consiga resolver o meu problema. Presta atenção, é um rei, é um cara que tem autoridade e autonomia para mandar procurar qualquer pessoa, com qualquer remédio, com qualquer solução. Mas ele diz o seguinte, olha, ele vira o rosto para a parede e ele começa a clamar ao Senhor. O texto não diz, o texto não esclarece se ele estava com medo. O texto não mostra se ele estava nervoso. O texto diz que ele virou a cara para a parede como um ato de humilhação e começou a pedir àquele que pode resolver todas as coisas. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo. E aqui tem algumas preciosidades que eu e você precisa aplicar quando a gente for orar para Deus. O que é que o texto diz? Olha, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor com as seguintes palavras, dizendo o quê? Lembra-te. Algo que eu e você precisa fazer nas nossas orações, não é que Deus tenha amnésia, mas é pedir: olha, Senhor, lembra que eu servi na tua casa. Olha, Senhor, lembra que eu fui útil na tua obra. Lembra, Senhor, que eu tive compromisso com o Senhor. Algo que eu e você precisa fazer na nossa oração, de acordo com Ezequias, é aprender a trazer a claridade de algo que você já fez para Deus. Mas para que isso aconteça, eu e você precisa servir na obra de Deus. Amém ou amém? Para que Deus possa se lembrar de algo, precisa que a gente tenha um histórico. Para que Deus possa se lembrar de algo, na sua dificuldade, precisa ter um trabalho para Deus no avodar. E o texto diz, olha, lembra-te, Senhor, peço-te que atendei diante de ti com fidelidade. Outra coisa que eu e você precisa anexar na nossa oração é mostrar para Deus que eu e você somos fiéis também. E quando eu digo mostrar para Deus, não é um ato de você ser incoerente, de arrogância, mas é um ato de falar: Senhor, eu sou tão servo do Senhor, eu amo tanto a tua casa, eu não tenho a quem procurar, que eu viro a minha cara para a parede e falo: Senhor, lembra que eu servi ao Senhor. Lembra que no tempo da abundância eu servi ao Senhor. Eu nunca abandonei o Senhor quando as coisas estavam boas, mas agora eu preciso de ti. A oração de Ezequias está baseada nisso, em dizer: Senhor, eu estou com o Senhor na fartura e na falta também. Lembra-te, Senhor, peço que atendei diante de ti com fidelidade, inteireza de coração. Algo que eu e você precisa ter é inteireza de coração em relação às coisas do Senhor. E Ezequias, ele anexa tudo isso na sua oração. E olha, ele diz o seguinte: olha, e fiz o que, queridos? O que era reto aos teus olhos. E aí ele completa a sua oração com a fórmula mais importante: e chorou muitíssimo. Presta atenção, o versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade. Tem uma observação tremenda aqui. Por quê? Porque o texto dá-nos entender que Isaías deu o recado, deixou Ezequias com a bomba e rachou fora.
Só que com a atitude de Ezequias, de virar a cara para a parede, começar a clamar ao Senhor, parece que o Senhor atendeu a oração de Ezequias e disse para o profeta Isaías: olha, volta lá. Acho que Isaías estava até indo embora já, volta lá. E traz um recado para Ezequias. Presta atenção. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, ou seja, da casa ele saiu, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a quem, queridos? A Ezequias. Olha que interessante, olha o cuidado de Deus com Ezequias. Príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Elohim, o Deus de Davi, o teu pai: eu ouvi a tua oração. E ouvi o que, queridos? As tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia. Essa é a condição: tu subirás à casa do Senhor. Versículo 6: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria eu vou te livrar, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que te disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. O que eu aprendo com você aqui, nessa introdução? Eu aprendo com você que esse homem é um homem espetacular, é um homem de um coração maravilhoso, é um homem que consegue na sua complexidade fazer com que Deus lembre das coisas que ele fez. É um homem que pega o povo de Deus que estava todo desordenado e traz tudo para a presença de Deus. Só que agora eu quero entrar numa parte interessantíssima da mensagem. Eu te fiz essa introdução todinha para chegar num ponto importantíssimo, porque talvez eu e você é como Ezequias. É homem de Deus, é mulher de Deus, serve na casa do Senhor, sempre posiciona em um ato de humilhação, sempre se posiciona em levar as pessoas para Jesus. Quem sabe eu e você é como Ezequias? Quem aqui tem as atitudes de Ezequias? Levanta a mão. Só esse pouquinho de gente que leva o povo para Deus. Vocês não falam de Jesus não, gente? Então muita gente leva Jesus, muita gente fala de Jesus, então muita gente tem um comportamento de Ezequias. Só que eu quero fazer com você aqui um entendimento, uma claridade, onde Ezequias errou. Fala assim: Ezequias é homem de Deus, mas ele errou em um detalhe que mudou toda a história. Vai comigo no versículo 12 do capítulo 20. E agora começa aqui para mim a parte mais interessante. O texto diz: olha, a embaixada da Babilônia. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da onde, queridos? Presta atenção, Babilônia, em toda a história bíblica, é o que? São inimigos do povo. Vamos lá? São inimigos do povo. Falou Babilônia, Egito, são inimigos do povo de Deus. Não compactua, não compartilha, não ama o povo de Deus. Nesse tempo, Merodach, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e o que, queridos? E um presente a quem? A Ezequias. E aqui entra uma parte interessantíssima. Eu não sei se você sabe, mas você precisa tomar cuidado quando alguém te envia um presente. Por quê? Porque existe uma lei chamada lei da reciprocidade. Quando eu te entrego algo, automaticamente eu planto em você uma necessidade de você me devolver algo. Eu gero em você uma vontade, um desejo de me agradar também.
E é justamente a estratégia que esse rei da Babilônia vai implantar nesse menino aqui. Presta atenção. Quando você recebe um presente, quem aqui já recebeu um presente de alguém e ficou assim no coração, cara, eu preciso devolver esse presente à pessoa? Quem? Você caiu na lei da reciprocidade. É bom, legal, mas eu e você precisa tomar cuidado, porque por causa de uma falta de estratégia, por causa de uma falta de observação, você vai ver uma história de um homem maravilhoso, homem de Deus, servo do Senhor, quebrando a cara porque caiu na armadilha. Ezequias, olha, nesse tempo, Merodach, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias. Porque soube o que, queridos? Então, o disfarce que o rei da Babilônia fez com Ezequias é um disfarce assim: olha, eu estou com compaixão de você, eu estou com dó de você, porque eu fiquei sabendo que você adoeceu. Então estou te enviando uma carta para saber se está tudo bem com você. E além disso, vou te enviar uns presentes, uns bombons. Vou te enviar algo para você adoçar a sua vida. E aí, presta atenção. O que o versículo 13 diz? Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Presta atenção, nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Eu vejo aqui uma ingenuidade gigantesca. É homem de Deus, é coração bom demais, só que é simples demais. A palavra de Deus diz o seguinte: olha, a gente precisa ser simples como uma pomba, mas o que? Prudente como a serpente. Ezequias, como é que você recebe a olheiros do povo babilônico na sua casa e mostra toda a sua intimidade? Ezequias, como é que você se posiciona em receber o povo inimigo de Deus e mostra onde está todas as especiarias? Ezequias, como é que você mostra onde está todo o arsenal do povo de Deus à sua defesa? O que Ezequias faz? Ele chama um cara estranho, são os olheiros, e os olheiros estão ali para olhar mesmo, são os caras que o rei confia, persuadido pelo presente, tentando aplicar a lei da reciprocidade, convida todo mundo: vem cá para você ver. Não, aqui ó, aqui fica o arsenal do povo aqui ó. Aqui é onde está todas as armas, aqui é onde está todas as espadas, aqui estão os escudos. Não, essa parte aqui é a parte onde ficam as especiarias. Ali fica o armazém, ali fica a comida. Não, essa parte aqui é onde está nosso ouro. Aqui está a prata, aqui está o bronze. Essa outra parte aqui é a parte onde é minha casa. Aqui é que eu me escondo. Ali é meu quarto, ali é minha despensa, ali é onde é minha cama. Entendi. Como é que um homem tão inteligente, tão de Deus, é simples assim? Qual que é meu convite para você nessa noite, querido? É começar a abrir os seus olhos, senhor. Olha, seja homem de Deus mesmo. Amém? Eu posso ouvir um amém? Olha, seja mulher de Deus mesmo. Mas pelo amor de Deus, não seja tão simples. Como é que você mostra arsenal para o inimigo? Como é que você mostra a sua intimidade para o inimigo? Como é que você mostra o seu leito para o inimigo? Como é que você convida o inimigo, os olheiros, para dentro da intimidade? Como é que você convida o inimigo para saber onde está o arsenal, onde estão as armas, onde fica? Tem hora que a gente quebra a cara por causa disso aqui ó. Simplicidade demais, confia demais. Conheceu a pessoa ontem, criou um vínculo de amizade, já está chamando dentro de casa, já está convidando para um café. Daqui a pouco está no quarto, andando dentro do quarto. Daqui a pouco está, olha você aí cometendo a mesma gafe de Ezequias. O que é que eu e você, como homem e mulher de Deus, precisa fazer? A gente precisa temer a Deus, porque Deus é com a gente, amém ou não amém? Mas a gente precisa ter prudência também. Meu filho, para de ficar contando suas conquistas. Para de ficar mostrando sua intimidade. Para
Pare de ficar compartilhando tudo aquilo que você faz. Não seja tão ingênuo assim, porque as pessoas, presta atenção, tá um detalhe que é uma chave importantíssima. Olha, sabe por que muita gente se decepciona com a igreja? É porque acredita que no meio desse rebanho todo mundo está com o coração voltado para servir a Deus. E aí é onde quebra a cara. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que se removesse o trigo, o joio, na verdade, o trigo também seria removido. Então, dentro do templo da igreja do Senhor, tem joio e tem trigo também. Presta atenção no texto para você ver. Esses olheiros estão em Israel, estão em Jerusalém, que é a casa de Deus. E aí Ezequias, como homem de Deus, abre a bocona e conta tudo. Mostra tudo. E aí, o resultado vem. O que é que eu e você precisa aprender nessa noite aqui, com base na vida de Ezequias? Não ser tão simples demais. Eu posso ouvir um amém? Amém. Pelo amor de Jesus, tenha discernimento das coisas. Não conta problema do seu casamento para quem não consegue resolver. Como é que você conta problema de casamento para alguém que não está capacitado para te ajudar? Eu conversava com alguém durante a semana, num aconselhamento, e aí essa pessoa falou comigo assim, que se decepcionou com a atitude de uma pessoa que se considera muito amigo dela. E aí ela falou comigo isso, e eu falei com ela na hora, eu falei, olha, mas sabe o que eu faço? Qual é a minha atitude para não decepcionar alguém que eu gosto tanto? Eu tenho um pouquinho de senso. Então, eu sou amigo da Elisângela. Eu sei até que ponto eu posso ir para poder preservar a minha amizade com a Elisângela. Deu para entender? Só que às vezes, na nossa inocência, a gente acha que todo mundo está apto para resolver os nossos problemas. E aí nós mesmos, na simplicidade, colocamos em jogo a nossa amizade. Porque, Regi, talvez o que eu vou te contar, você não tem estômago e nem capacidade para poder resolver aquilo. Aí eu te conto, você não tem capacidade de resolver, eu perco essa amizade. Quem entendeu, eu quero dizer? Ezequias aqui, moço, é um homem de Deus, moço. É um homem que serve a casa do Senhor. Mas sabe o que é que falta em Ezequias? Um pouquinho de noção, um pouquinho de observação. Sabe algo que está muito errado? É você estar namorando, você estar noivando e compartilhando tudo aquilo na internet, mostrando quão maravilhoso seu marido é e quão maravilhosa sua esposa é. Sabe o que você está fazendo? Levantando novos inimigos. Verdade ou mentira, queridos? Só que a nossa simplicidade, a gente age como Ezequias. A gente pensa porque pelo fato desses olheiros estarem em Israel, na casa do Senhor, eles estão compartilhando e compactuando com aquilo que é de Deus. Mas na verdade, eles estão apenas colhendo informação. Mas na verdade, eles estão apenas observando todas as fraquezas em Israel. Vai comigo no texto. Está sendo claro? Ezequias, versículo 13. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou, pelo amor de Deus, não aguento ler isso aqui, eu choro em ler isso aqui, toda a casa do tesouro. Ele mostrou a prata, olha, ele mostrou o ouro, ele mostrou as especiarias, ele mostrou os óleos finos, ele mostrou o arsenal de guerra e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Olha o que o texto diz: nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em seus domínios, que Ezequias não lhes mostrasse. Versículo 14. Olha que interessante. Da mesma proporção que Deus levantou Isaías lá para poder trazer a notícia boa, agora Deus levanta de novo. Então, Isaías, o quem, querido? Veio ao rei Ezequias e lhe disse: quem foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Ezequias, pelo amor de Deus, me conta, aquele povo estranho, aquele povo com semblante opaco, o que eles estão fazendo aqui e de onde eles vieram? Respondeu quem? De uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram
em tua casa. Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Olha a palavra de Isaías para ele. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo, absolutamente tudo quanto houver em tua casa, como que os teus tesourados, os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma. E não foi qualquer um que disse. Disse quem, queridos? O Senhor. Por causa de um ato de simplicidade, Ezequias comprometeu todos os tesouros da casa de Deus. Presta atenção. Dos teus próprios filhos, que tu gerardes, tomarão, para que seja eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que dissestes. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Eu vejo aqui uma simplicidade tão grande, tão tremenda no coração de Ezequias, que dá vontade de chorar. Ele ainda acreditava na sua inocência, que compartilhando e compactuando com o inimigo, haveria paz sobre Israel. O que eu aprendo com você nessa noite, querido? De forma bem clara. Olha, com o inimigo não existe compactuação. Com o inimigo, você não pode mostrar o arsenal. Com o estranho, você não pode mostrar onde está o ouro, a prata, as especiarias. E além de tudo, o texto diz algo que passa despercebido pela gente. Porque nós estamos aqui observando apenas a parte financeira que foi tomada. Mas há algo que passa despercebido pelos nossos olhos, porque o texto diz que os filhos de Ezequias seria eunuco. E eu não sei se você sabe, eunuco é castrar, é arrancar. Qual que é a punição aqui para Ezequias, pela sua simplicidade? Presta atenção. A maior honra para um rei é pegar o seu filho e perpetuar. A maior honra para um rei é ter um filho que é príncipe, na sua ausência se transformar o que, queridos? Em rei. Só que a punição para Ezequias foi tão grande, que além dele perder todo o valor financeiro, ele perdeu a condição dos seus filhos reinarem sobre Israel. Tudo isso, sabe por quê? Simplicidade demais, inocente demais. E quantas vezes a gente age com inocência? Conhece alguém que hoje, daqui a pouco põe para dentro de casa, na simplicidade, querendo dar um prato de comida. Quantas vezes a gente na simplicidade comete essas gafes? E aí, por causa da sua simplicidade, você sendo homem de Deus, mulher de Deus, acomete situações com você que não precisaria acometer. Você quer ver um negócio dar errado mesmo. E dá errado, eu já vi dar errado muito. É o crente com um coração desse tamanho querer contratar outro crente conhecendo a igreja para trabalhar para ele. Dá errado. Há uma grande confusão. Quem aqui conhece alguém, algum patrão que contratou alguém que era crente para dentro da empresa e deu errado? Levanta a mão. Eu conheço de caminhão. O que é isso aí? Simplicidade de Ezequias. O que eu e você aprende aqui nessa palavra de Deus? A primeira coisa, olha, eu e você precisamos ter o coração voltado como Ezequias teve para Deus. Se for preciso, destrua os altares que estão atrapalhando o romper de Deus. Se for preciso, rompa com tudo aquilo que está atrapalhando o mover de Deus. Mas pelo amor de Deus, não seja tão simples assim. Eu posso ouvir um amém? Meu irmão, não seja tão simples assim. Não fique achando que todo mundo está feliz com a sua vitória. Não fique achando que todo mundo que está nesse ambiente está com o coração voltado para servir a Deus.
É simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Existe um equilíbrio aí. Eu posso ouvir um amém? Você pode ficar de pé? Regis, dá um pulo aí. Você quer falar? Vem cá. Você foi abençoado, querido? Que bênção, fico feliz demais. Que Deus possa continuar falando no seu coração e te fazendo você ter esse coração, sabe, um coração de Deus, um coração bom. Mas não seja tão simples assim, não, sou. Não é todo mundo que está em Israel que está com o coração voltado para o altar, não. Não é todo mundo que está compactuando as coisas de Deus que está com o coração voltado para Deus, não. Então é importante para que não haja nenhum problema na caminhada, a gente ter o coração voltado para Deus, mas ter também um pouquinho de prudência, um pouquinho de noção. Você belisca algo para nós aí? Relacionado a isso, não sei, uma música aí que fala. Seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito e em perfeição repousado em mim. Se eu passar E se eu passar, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços, em teus braços eu descanso. Em teus braços é meu descanso, Deus. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. seu amor perfeito Seu amor perfeito sempre repousado. Ah, se eu passar pelo vale, acharei conforto. Pois eu sei aquele que me guarda. Em teus braços, em teus braços. em teus braços, meu descanso. Em teus braços,
Escute, existem duas coisas que dá pra gente aprender nessa noite com essa palavra. Duas coisas. Primeiro, aquele que serve a Deus como Ezequias, aquele que serve ao Senhor como Ezequias, que tem um coração voltado para o altar, adquira a prudência. Amém? Existe esse nível de pessoas aqui, que estão com o coração voltados à casa do Senhor, que tem o mesmo coração de Ezequias, um coração de servo, que no momento da aflição, da dificuldade, volta o rosto como um ato de humilhação e busca aquele que pode resolver todas as coisas. Mas eu acredito que nesse mesmo ambiente existe o outro tipo, do outro lado, do outro plano, que são as pessoas que têm essa noção, esse equilíbrio de não abrir a boca com tudo, mas está faltando a parte principal, que é a conexão com Deus. Mediante essa palavra, eu queria fazer um apelo nessa noite. Existe alguém nessa noite que está precisando completar esse ciclo. É claro, ter a prudência, mas o mais importante, ter Jesus sendo o Senhor da sua vida. Levante sua mão, que nós queremos orar por você nessa noite e concretizar esse ato em nome de Jesus. Existe alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Tem uma moça ali atrás. Alguém acompanha? Carla, acompanha ela aí, Carla. A igreja tem que glorificar nessa parte. Glória a Deus. Te exaltamos, Jesus. Existe mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Levante sua mão, que nós vamos orar por você. Se essa palavra, tem uma moça aqui, ó. Vai lá, Elisângela, acompanha ela por gentileza. Tem mais uma moça aqui, ó. Acompanha aqui, Roberta. Você pode dizer glória a Deus, querido? Eis que Ele as portas espera, velando. Chama, ó pecador, vem. Vem já. Vem já. Cansada, vem já. Jesus convidando. Chama, ó pecador. Existe alguém nessa noite que quer completar esse ciclo, ter prudência no coração, mas principalmente ter Jesus sendo o Senhor da sua vida? Levante sua mão, que nós vamos orar por você. Se não existe, já fique feliz, porque 3 pessoas estão entregando a vida para Jesus. Dizer para vocês uma coisa muito importante: é o melhor ato que vocês estão fazendo. Olha, andar com Jesus pode ser tão difícil como Ezequias andou. Perseguição, teve que remover algumas coisas, mas não tem nada mais importante nessa vida do que servir a Jesus. E hoje vocês estão tomando a atitude mais importante da vida de vocês. E eu quero que, mediante essa palavra, vocês repitam comigo essa oração. E a igreja, abençoando, estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Repita assim, fala: Jesus, nessa noite eu estou de livre e espontânea vontade, movido pelo Teu Espírito Santo, tomando a melhor decisão da minha vida. Hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. A partir de hoje, o Senhor é o Deus da minha vida. Eu quero Te ter como meu Senhor. Escreve meu nome no livro da vida, hoje e para todo sempre. Me faz Teu coração como o de Ezequias, mas coloca em mim prudência, para que eu não me perca durante a caminhada. Em o nome de Jesus, amém e amém, para a glória de Deus Pai. Algumas mulheres vêm aqui e abraçam essas moças, em o nome de Jesus. Eu me
Amém, queridos? Você foi abençoado essa noite? Eu quero finalizar esse culto lendo com você um versículo lá em Números, no capítulo 6, no versículo 24. E na medida que eu for falando com você, você vai falando glória a Deus, amém, aleluia, eu recebo. Olha, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Lembre-se. A prudência como da serpente. Beijo no coração. Deus abençoe.